O Banco Central da Hungria chocou os mercados ao cortar as taxas para território negativo. Será que mais cortes ainda estão por vir? András Balatoni, da ING. András, os analistas já haviam previsto uma ação do Banco Central este ano, particularmente após o movimento do BCE, mas poucos acharam que este era o momento certo. O que está por trás dessa decisão do Banco Central e quando esse ciclo de afrouxamento vai terminar? Anteriormente, eles haviam informado que não haveria um corte em março, e agora mais cortes são possíveis este ano. Entretanto, nós esperávamos medidas não convencionais para afrouxar a política monetária, como foi sinalizado pelo vice-governador do Banco Central da Hungria, que também é responsável por questões monetárias, Márton Nagy. Nesse sentido, esse corte da taxa básica de 15 pontos base, uma medida de afrouxamento monetário ortodoxa, foi uma grande surpresa para o mercado. Além disso, é interessante notar que o corredor da taxa de juros foi modificado de forma assimétrica. Isso significa que a taxa de depósito overnight, que está na parte inferior do corredor da taxa de juros, caiu para o território negativo a 0,05%. Por outro lado, a taxa de empréstimo marginal, que estava a 2,1%, sofreu um corte dramático de 65 pontos base para 1,45%. Eu acredito que esse seja o principal canal de afrouxamento monetário no momento. Qual é a sua avaliação das últimas previsões para os dados macroeconômicos divulgados pelo Banco Nacional da Hungria? Eles cortaram substancialmente a previsão do índice de preços ao consumidor para 2016 e 2017. Eles parecem estar otimistas em relação ao crescimento, especialmente considerando o novo programa de empréstimos para estimular o mercado de ações e contribuir para o crescimento do PIB este ano. Entretanto, eu acredito que isso vai estimular a volatilidade econômica em 2017. As ações europeias caíram consideravelmente na terça-feira passada, à medida que os mercados digeriam as notícias sobre o ataque de Bruxelas. Isso poderia apoiar os ativistas em favor da saída do Reino Unido da União Europeia e colocar mais pressão sobre a questão dos refugiados. Com isso em mente, será que os principais desafios para a Hungria este ano serão políticos ou econômicos? O mapa do risco global está em constante mudança. Há 6 meses, as preocupações estavam atreladas à desaceleração da China, ao colapso dos preços do petróleo e à política monetária do Fed. Atualmente, a possível saída do Reino Unido da União Europeia, a crise dos migrantes, as pressões deflacionárias sobre a zona euro e o alto nível do desemprego colocam em dúvida a integridade da estrutura institucional da União Europeia e o projeto europeu poderia fracassar. The bulk of Hungary's export is moving towards the European Union. That means that 75% of our export goes to the Eurozone. 75% das exportações da Hungria vão para a zona euro. Portanto, nosso PIB está exposto a um risco substancial. Of the GDP, and therefore I think if that is going to be the major risk, or the risk map is going to shift towards the European institutional framework. Se o mapa de risco mudar para a estrutura institucional da Europa e da zona euro, o efeito sobre a Hungria poderia ser negativo em termos de crescimento econômico e vulnerabilidade. Vulnerability and also the CE growth and CE vulnerability.
O florim caiu 0,7% diante do euro para uma mínima de 2 meses de 3,1301 após o corte. Recentemente, nós temos visto moedas seguirem uma tendência contrária à planejada após medidas de bancos centrais. Você acha que o Banco Central da Hungria está satisfeito com esses níveis? Eu acredito que o Banco Nacional da Hungria esteja muito satisfeito com esses níveis. A inflação está muito fraca e a depreciação da moeda local normalmente coloca mais pressões inflacionárias, o que está de acordo com o discurso do banco sobre a permanência da taxa de inflação abaixo da meta durante o período previsto. Por outro lado, é importante notar que a Hungria é uma pequena economia muito aberta e a nossa exposição às exportações é significativa. A balança comercial poderia melhorar com uma taxa de câmbio mais fraca. Por último, temos que considerar a lucratividade do Banco Nacional da Hungria. Eu acredito que a depreciação do florim esteja de acordo com as intenções do Banco Central, mas não sabemos se eles conseguirão sustentar essa taxa de câmbio mais fraca, porque a economia tem um enorme superávit em conta corrente e a nossa vulnerabilidade a choques externos diminuiu substancialmente, contribuindo para um fortalecimento da moeda local. De certa forma, a diminuição da vulnerabilidade externa foi internalizada por esses cortes das taxas de juros implementados pelo Banco Nacional da Hungria. Obrigada pela participação, András. Isso encerra a nossa entrevista, mas continuem conectados a Dukascopy TV para mais atualizações. Até mais!